Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que abençoe cada um de vocês, levando muita paz, muita luz e muito amor aos seus corações. Hoje nós vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Este é um capítulo muito especial, por isso é um dos mais longos constantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que os Espíritos e Kardec trazem para nós neste capítulo muito especial. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Vamos aos comentários de Kardec. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compreensões que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa clareza, com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que é um texto que tem muitas perguntas que Kardec faz, porque nós
não conseguimos entender com facilidade, porque para ser feliz é necessário sofrer. Então vamos ver como nós podemos destrinchar este enigma. Vamos procurar, como o item a justiça das aflições, o que significa aflição. Então, no Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele diz: é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Então, tudo isso nos causa aflição. Fomos ver, então, também, na visão espírita, o que significa a aflição. No livro Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no item Lei do Mérito, está assim descrito: oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem um preço. É a lei do mérito que ninguém escapa. Vejam que a diferença entre a aflição do dicionário e a aflição da vida espírita, na visão espírita. Esta visão já explica, né, de uma forma muito sucinta o porquê nós temos aflições. Quando ele diz assim, cada consciência é filha das próprias obras, né? Então, quando ele diz que é a oportunidade de reajuste perante a lei de Deus, ele diz também aqui o seguinte: ao ignorar a lei de causa e efeito e as vidas sucessivas, dirá o homem que Deus é injusto, ou que ele não existe. E dirá: por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros nas opulências? Sem coisa alguma haver feito para que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Mas Deus existe e é justo. Nossas dores provêm das transgressões às suas leis. Cada um dos nossos atos executa sua evolução e volta aos seus efeitos, bons ou maus, para a fonte que os produziu. Tudo que nós fazemos, né, ele volta para nós. Se nós fizermos o bem, receberemos o bem. Se nós fizermos o mal, receberemos o mal. Do mesmo modo que o bem retorna ao ponto de partida, o mal também retorna ao ponto de partida. Então nós começamos a formar uma visão do porquê sofrem uns de uma forma e sofrem outros de outra. Ele diz mais ainda: as paixões e malefícios do ser humano produzem resultados sempre idênticos aos quais ele não pode subtrair-se. Então, as nossas paixões, o nosso mal, que é produzido por nós, né, ele produz um resultado idêntico. Se eu desejo o mal ao próximo, se eu faço mal ao próximo, pela lei de causa e efeito, isso vai voltar para mim. E aonde está gravado isso? Na minha consciência. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações. O egoísta cria o vácuo ou a indiferença,
e duras provações esperam os sensuais e todos aqueles que praticam os mais diversos atos de maldade. A história da Terra é uma urdidura de homicídios e de iniquidade. Verdade. Quando nós voltamos no tempo, vamos ver o quanto fomos brutos com os nossos irmãos. Hoje nós repugnamos muitos atos, mas no passado nós estávamos nos circos, vendo os cristãos sendo devorados pelas feras e aplaudindo. Né? Nós estávamos indo, né, às guerras santas, nós estávamos delatando os nossos irmãos para a Inquisição, para ficar com parte dos seus bens. Então, a história nos mostra, até hoje, realmente, grandes coisas muito mal feitas pelo ser humano. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordem, reúnem-se na vida presente como afluentes no leito de um rio. Olha só que imagem maravilhosa nos traz Leon Denis no livro Depois da Morte. Que imagem! Então nós fizemos aquilo e isso vai voltar para a gente, né, nesta vida como afluentes de um rio. Nós fizemos lá, fizemos cá, fizemos aqui, está tudo correndo, né, para nós. E quando nos chega, as aflições nos atinge. Por quê? Porque é o resultado daquilo que eu fiz. Por isso Jesus nos pede, implora para que nós amemos uns aos outros, para que nós perdoemos os nossos irmãos, para que nós não firamos com a espada, como ele disse a Pedro, porque com a espada seríamos feridos. São as causas, as aflições são as causas daquilo que nós fizemos no passado, ou talvez também no presente. Nós vamos ver isso nos estudos mais para frente. Mas prossigamos aqui. E ele diz assim, quando o Kardec nos fala assim: todavia o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A resposta à pergunta 926 do Livro dos Espíritos: a civilização criando novas necessidades não é a fonte de aflições novas? Os Espíritos respondem: os males deste mundo estão em razão das necessidades artificiais que vós criastes. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Invejais os gozos daquele que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e, então, virá o reverso. Antes, lastimai. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Por que ele diz aqui que nós criamos novas necessidades? Não é? E essas necessidades trazem aflições. É porque nós até hoje sofremos
porque queremos ser ou ter aquilo que ainda não temos preparo para isso. Não é que Deus não permite que é pecado ou é errado sermos ricos, termos uma bela casa ou vivermos modestamente. Não, nós devemos buscar o maior conforto possível. Mas isso tem que ser feito mediante o trabalho honesto de cada um. E não só o trabalho honesto. O trabalho honesto não é você não roubar. Esse termo de honestidade, ele transcende essa situação para abranger também o comportamento que eu vou ter com todas as pessoas que me rodeiam. Porque eu posso ser uma pessoa honesta, eu sou rígido, eu não roubo, o que é meu, o que é o outro é do outro, mas isso pode esconder ali um egoísmo muito profundo. Eu não repartir com o meu próximo, eu nem tratá-lo bem. A honestidade é nós tratarmos todos iguais, com carinho, com amor. E aí, neste momento em que eu crio necessidades, eu quero, fazer com que eu consiga aquilo que vai sobrepor essa necessidade. Mas aí eu busco a qualquer preço. E eu crio grandes problemas, porque eu vou pisando nas pessoas, ou eu vou desprezando as pessoas. Vou trabalhando duro, mas eu vou desprezando. Eu vou, se sou um empresário, eu pago muito pouco, eu demito por qualquer situação. Se eu sou funcionário, eu deixo de fazer as minhas obrigações com amor, eu faço de qualquer jeito. Se eu atendo clientes, eu atendo de qualquer forma. Isso é ser desonesto, porque se você está ganhando para fazer um trabalho, ou pagando para fazer um trabalho, tem que fazer bem feito. E tem que tratar todos com carinho, com respeito e com amor. E nós temos mania, então, de criarmos necessidade. E hoje nós vemos pela internet, pelas redes sociais. As pessoas passam mandando de lancha, as pessoas passam pela praia, vão para o campo e postam pratos aqui e assim. E o outro que não tem nem o que comer, tem uma roupinha suada, ele fica olhando e ele inveja a situação daquele. Mas é porque não sabe o quanto custa isto. E muitas vezes nós mostramos coisas que fazemos uma vez na vida. E parece que fazemos todos os dias, que a nossa vida é um paraíso. Criamos uma inveja nas pessoas, que não têm. Mas elas não sabem o que está por trás disso. Que lágrimas tem, porque todos nós temos aflições. Pode ser a pessoa mais rica ou a mais pobre. Temos as nossas aflições. Mas quando nós moderamos o nosso padrão de vida, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso momento de encarnado aqui, quando eu me conformo com isso e agradeço a Deus por ter aquilo que tenho, eu vou estar no momento muito sereno e as minhas dificuldades serão menores, as minhas aflições serão menores, porque eu aceito aquilo que Deus me deu. Eu não crio necessidades, eu não crio problemas para mim no futuro. E isso é muito simples, as pessoas veem as coisas, saem comprando, gastam mais do que ganham, e as consequências são muito grandes. Agora, você imagina quando você faz isso, prejudicando outras pessoas. Aí, o rio vai receber os afluentes das coisas desagradáveis que você pôs lá, aqui e acolá, e você vai, então, entrar dentro de uma situação muito complicada. Ele, na pergunta 932,
do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Respondem os espíritos: por fraqueza destes. Os maus são intransigentes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então está no Livro dos Espíritos, na pergunta 932. Na verdade, o mal, ele cria esse espetáculo todo. Mas o bem é tímido. O que ele quer dizer é que nós não precisamos sair fazendo propaganda, né, nos mostrando. O que ele quer dizer é que a nossa vida tem que ser pautada no Evangelho, e o Evangelho não seja dito, seja vivido. Porque no dia em que eu viver o Evangelho, eu sou a propaganda. Assim como foi Jesus. Jesus não usou Facebook, não usou Instagram, WhatsApp. Né? Ele foi fazendo aquilo que ele é. Ele é o Evangelho. Então ele foi fazendo a vontade de Deus, como ele dizia. Ao ponto de dizer aos discípulos que perguntaram se ele não ia comer, que a comida dele era fazer a vontade do Pai, de Deus. E é isso que nós precisamos começar a trabalhar para termos menos aflição. Porque senão nós não vamos conseguir. Almejar ter coisas é ótimo. Nós precisamos ter objetivos, propósitos. Mas vamos buscar ter propósitos de fazermos o outro feliz. Quando eu faço o outro feliz, eu também sou feliz. Quando eu reparto o que eu tenho, como o óbolo da viúva, que deu de si, não como os ricos que dão do seu supérfluo. Vamos dar de nós, no trabalho assistencial, ouvir alguém, não comentar o mal. Que nós fazemos muito isso, as aflições tão grandes, porque nós discutimos muito futebol, política, religião. Vamos ver o que Jesus falou, os exemplos que ele nos deu, e vamos procurar seguir. Esta é a religião. Este é o caminho. E nós vamos ter muito menos aflições. Vamos ajudar aqueles que estão realmente aflitos. Temos tanto suicídio, tantas pessoas com depressão. Vamos ser mais amados, conversar, né? Mais alegres, felizes com o que nós temos e buscando fazer o melhor para os nossos irmãos. Né? E ele diz um pouco mais além que logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto, o de que cada um deve se compenetrar. Porque veja só, é o que nós estamos dizendo, nós criamos as situações. Né? E aí, essa situação nos trazem esses problemas. Diz mais, os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são que os homens de outrora, que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores. Formadas de tais elementos, como poderia a humanidade ser feliz? Se nós formamos lá atrás, com aqueles elementos da história da nossa vida, a história do nosso planeta, como nós queríamos ser felizes? Né? Nós temos que sanar esse problema. E somos nós que vamos sanar o nosso problema. Isso nos faz sentir a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo os nossos semelhantes sobre a causa dos males comuns. O Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Os espíritos aclaram esse conceito. Nas vidas sucessivas, somamos experiência
que nos amadurece. Só aí, aptos para suportar provas e aprender as lições delas advindas, submete-nos a agudas expiações para corrigir, contrário do que se prega. Ele não castiga, mas educa. Então vejam, meus irmãos, que coisa mais bonita. Né? Deus não nos castiga, Deus nos educa. Nos mostra, você errou aqui, tem que refazer, meu filho. Você não passou de ano, tem que refazer. E a gente sabe o quanto é sofrido ter que voltar para fazer de novo aquilo que nós não fizemos. Sentimos vergonha, sentimos um monte de coisa, não é mesmo? Emmanuel, para nós encerrarmos, ele diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. E esse texto de Emmanuel está no livro Religião dos Espíritos, do médium Francisco Cândido Xavier. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então vamos nos unir para buscar, através dos exemplos de Jesus e das suas palavras que ele trouxe, para tirarmos a aflição de dentro de nós. Compete a cada um de nós ser mais feliz. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros do Lar Espírita.